A Associação Brasileira da Indústria do Feijão defende mudanças na atual reforma, na proposta da reforma tributária que está em tramitação no Congresso Nacional. Hoje, a Abfeijão representa 55% do feijão comercializado no país e a entidade acredita que é necessário fazer alterações no texto para evitar alta nos impostos sobre os alimentos, o que poderia provocar aí aumento de preços de alimentos para o consumidor. Para falar então sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Mauro Bortolanza, que é presidente da Abfeijão e já está aqui conosco. Presidente, seja muito bem-vindo. Obrigada por atender o convite do Terra Viva e do AgroMais. Bom dia. Bom dia a vocês, bom dia a seus telespectadores. Muito bom dia e muito obrigada. Bom, vamos falar um pouco então sobre a reforma tributária, né? Os impactos do feijão, a gente sabe que é um dos itens aí da base alimentar da população brasileira. Quais os impactos de fato da reforma tributária na tributação do feijão? Então, nós defendemos que é necessário uma reforma tributária, principalmente o entendimento nosso da Abfeijão é de que o feijão ele já vem hoje em muitos estados como uma tributação zero. Impostos federais desde 2004 que nós não temos mais. Somos livres de PIS e COFINS. E muitos estados que são grandes consumidores, como São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Bahia, o ICMS é zero. Então, eu acho que ontem a gente acompanhou e essa decisão que foi muito sábia de se criar uma cesta básica nacional com imposto zero é muito inteligente e eu acho que vai atender o anseio do nosso presidente de redução de preços e uma melhor alimentação do nosso povo brasileiro. Eu acho que isso é providencial e é bastante interessante. Exatamente. Presidente, além do aumento, né, no preço, a área de plantio do feijão sofre uma redução, né? Muitos produtores deixam de produzir a leguminosa em função, né, do custo de produção que supera o valor de venda. Nesse sentido, quais alterações na reforma tributária são indicadas para reverter essa situação? Lembrando que estamos nessa frequente narrativa em relação à da pandemia. Olha, Pedro, nós entendemos que a melhor forma é desde o produtor até o consumidor final que seja zero de impostos. Nós temos hoje somente ICMS. Alguns estados produtores ainda cobram ICMS. Então, acho que seria interessante, já que outros custos não tem como reduzir, como transporte. Nós temos um problema também, sério, que estados consumidores do Norte e Nordeste não são produtores de feijão. A grande maioria do feijão é produzido no Centro-Sul e no Centro-Oeste e que é levado para esses estados consumidores. Então, nós temos um custo alto de frete, além do custo de produção do agricultor, nós, a indústria, temos o frete, temos os custos que, após a pandemia, subiram demasiadamente, como embalagem. Então, nós temos que fazer um trabalho, e esse trabalho que nós fazemos é um trabalho que nós consideramos até um trabalho social. Imagina, Pedro, que um produtor do Paraná, onde é produzido feijão preto, para uma feijoada em Brasília, ou em Manaus, ou em Fortaleza, ou em Salvador, ele é levado do Paraná para lá. Então, veja os custos que nós temos. E muitas vezes há custos interessantes. Por exemplo, hoje nós temos um feijão preto para feijoada nesses estados em torno de R$ 7, R$ 8. Acaba sendo um custo baixíssimo para o consumidor. Não há alimento mais barato do que isso. Veja que 1 quilo serve 12 porções. Nós temos uma porção bem servida de feijão por volta de 60 centavos. Imagina que nós fazemos um PF, o famoso PF hoje, por volta de R$ 5, R$ 6. Qual o alimento que atenda a necessidade nutricional de um ser humano por esse custo? Então, nós temos um trabalho bastante importante que é coletar
dessas regiões produtoras, fazer essa ligação para os centros consumidores, levar o feijão preto para o carioca. Quem faz isso é a indústria, somos nós. E muitas vezes somos muito penalizados com os custos altos e a dificuldade de se repassar esse custo. Nós sabemos que a condição atual do consumidor brasileiro e o grande consumidor é muito baixa. Então, isso impede que o produtor produza com lucro e que o consumidor consiga adquirir esse alimento saudável por um preço que deve ser justo, remunerando toda a cadeia, mas que chega a um preço justo para o consumidor. Então, isso dificulta muitas vezes devido aos altos custos. E se nós temos um aumento de carga tributária, aí que vai piorar a situação, né? Sim, presidente, o senhor já comentou, né, sobre essa incidência do ICMS, acaba sendo diferenciada por estado, com isenção em alguns deles. Então, eu queria um comentário seu, mais uma vez, sobre o impacto da reforma nos preços dos alimentos a nível estadual e também o papel da Abiarroz, né, daqui para frente, como vocês enxergam que pode ter mudanças de fato na reforma tributária que envolvam o feijão. Então, da Bifeijão. A Bifeijão tem trabalhado incansavelmente, a nossa equipe de Brasília tem percorrido aí os gabinetes dos nossos parlamentares e eu acho que isso surtiu efeito, porque ontem a gente viu que a grande possibilidade de uma cesta básica nacional isenta de impostos, então isso está surtindo resultado esse trabalho. A gente tem feito um bom trabalho e isso é louvável. Se realmente isso que for votado passar, será muito interessante, porque não é justo que se aumente a carga tributária no momento que o povo passa por tanta dificuldade com essa, como você citou, uma insegurança alimentar. Então, eu acho que eu penso que o produtor, para que ele possa produzir e aumentar, inclusive, a produção, é necessário que ele seja bem remunerado, ou seja, toda a cadeia, a indústria deve ser remunerada para chegar com preço justo ao consumidor final, né, que ele possa adquirir e se alimentar melhor com um prato tão importante que é o feijão, o arroz, uma proteína, e que com custo de 5 ou 6 reais, mas que muitas vezes ele tem essa dificuldade para adquirir, porque realmente a condição financeira nos últimos tempos o consumidor tem sido bastante penalizado, né? Tá aí, é verdade. Né? Feijão, o arroz e vários outros itens, né, na mesa do brasileiro que não podem faltar, então de fato tem que ter aí algo especial na reforma tributária também para atender esse setor tão importante para a nossa economia. Conversamos com Mauro Bortolanza, presidente da Abifeijão. Muito obrigada, presidente, por atender a gente e até a próxima. Obrigado, presidente. Nós que agradecemos aí. Um abraço a todos. Abraços.